estamos aqui em mais um vídeo onde a gente vai agora abordar o assunto do momento, né, onde todos estão comentando sobre o Plano Marshall para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos trazer alguns pontos importantes aqui que acredito que, felizmente, né, os técnicos do governo, o pessoal do governo, né, nas três esferas não estão abordando, e esse é o objetivo do nosso canal. Eu sou o professor Reginaldo Vitorino, especialista em ciências da Terra, ciências astronômicas, né, tudo relacionado a ciência e tecnologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, este é o seu lugar. Eu peço que você já compartilhe, deixe seu like, se inscreva aqui no sininho para receber as notificações dos novos vídeos sobre esses e outros diversos assuntos, que é o objetivo desse canal. Bom, como eu estava falando com vocês, pessoal, está aí agora em discussão na grande mídia, né, nos meios do governo, um plano de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Todos já estão por dentro, né, da maior catástrofe climática, né, da América Latina. Já está se falando não somente a nível Brasil, né, onde nós infelizmente estamos testemunhando a destruição praticamente completa de um estado brasileiro, um dos maiores estados do Brasil, né, em quesito de tamanho territorial e também do quesito de questões econômicas, financeiras. E aí entra a grande questão, né? Segundo as previsões, né, do nosso INEMET, Instituto Nacional de Previsões Meteorológicas, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, possivelmente nós teremos tréguas nas chuvas que ainda, infelizmente, hora e outra retornam sobre o estado, né? Mas a previsão ela é otimista para que haja uma diminuição e a completa parada das chuvas para a próxima semana. Porém, o nível das águas ainda continuarão alto, né, estendendo-se possivelmente até meados de agosto, devido àquelas circunstâncias que nós já abordamos aqui nos vídeos anteriores sobre as mudanças climáticas e, consequentemente, a mudança da circulação atmosférica oceânica nessa região sul do nosso país, que já entra, né, também em continuidade na região Cone Sul do continente sul-americano, né, onde outrora antes as correntezas circulavam do continente para o oceano, e agora houve uma inversão onde elas estão circulando do oceano contra o continente, ou seja, represando as águas da Laguna dos Patos, que recebe toda aquela água ali da bacia, né, do Lago Guaíba e dos rios daquela região da costa, né, do Rio Grande do Sul. Pois bem, mas o grande problema é que são 497 municípios, dos quais 490, isso mesmo que você ouviu, praticamente 100%, né, 95% dos municípios estão em estado de calamidade pública, né, da qual 50%, metade, portanto, né, tiveram prejuízos na casa aí dos bilhões, né, praticamente perca total da infraestrutura. E aí está se discutindo um plano Marshall, né, da parte do governo, fazer parcerias público-privadas para a reconstrução do estado, mas sem que se levar em consideração, né, a variável econômica, colocar na variável econômica dessa equação a variável climática, meteorológica local e geológica, né, não há possibilidade viável de fazer essa reconstrução. Por quê? Porque agora nós sabemos que, infelizmente, devido às mudanças climáticas, fatores antrópicos, as próprias mudanças astronômicas também, né, vamos explorar muito isso aqui no nosso canal ao longo dos vídeos aqui, né, elas apontam para uma tendência de ciclicidade maior dos eventos catastróficos, ou seja, cheias como essa, até o final do máximo solar, que estamos passando agora neste momento, que é um dos fatores que tem energizado a nossa atmosfera, nós sabemos que, pelas previsões, há a possibilidade de 2025 termos uma enchente igual ou maior do que essa que está se abatendo sobre o estado do Rio Grande do Sul. A finalização do máximo solar que estamos passando agora vai se dar em torno de 26 do ano de 2026, com a possibilidade de termos ainda uma cheia maior do que essa histórica agora, onde os níveis do Guaíba e da Laguna dos Patos chegaram a 5 metros acima do seu nível normal. As previsões para o próximo ano não são as melhores, né? Há a possibilidade de superar essa marca, chegar próximo dos 6 metros e em 26 possivelmente até superar. Como contornar essa situação? Como falamos, um dos pontos, a população de uma maneira geral, nacional, né? Porque se observarmos, esse problema agora não é restrito apenas ao estado do Rio Grande do Sul. Ele está intimamente ligado a toda a infraestrutura nacional. Observamos que dos últimos 5 anos, foi o tema do último vídeo que eu deixei, vai estar aqui no card para vocês que não puderam acompanhar, não viram, para que vocês possam ver e entender do que estamos tratando, né? Observamos que esses eventos têm
acontecido aleatoriamente em vários estados brasileiros. Nos últimos 5 anos, como falei, tivemos eventos catastróficos em São Paulo, em Minas Gerais, no estado da Bahia, do Pernambuco, Pará, Amazonas, Maranhão. Veja, de norte a sul, leste a oeste do nosso país, estamos enfrentando situações adversas. Aí alguém pode questionar, mas professor, como resolver essa situação? Bom, primeiro ponto, a população tem que estar a par, né, dos seus direitos, como exigir os nossos direitos, como fazer os nossos representantes nos ouvir. Existem 2 ferramentas, né, que está à disposição de todos pela a ferramenta da web, né, que se chamam o site do E-Senado e o E-Cidadania. O E-Senado, como o próprio nome já fala, ele é a ferramenta pela qual você, cidadão, né, pagador de impostos, você que tem seus direitos garantidos pela Constituição de 1988, você pode propor aos senadores do seu estado da República que eles venham colocar em pauta o projeto de emenda à Constituição, certo? E no E-Cidadania, que está ligado à Câmara dos Deputados, mais uma vez, você tem o poder de impor ali um projeto de lei para os nossos representantes federais colocarem em pauta e votar e mandar ao nosso Poder Executivo, constituído pelo Presidente da República, os governadores e prefeitos, executarem. Ah, mas um só vai fazer ouvir a voz? Não. Tem os critérios que, conforme a Constituição exige, mas é algo fácil. Hoje, com o poder das mídias sociais e da internet, a gente consegue viralizar esses conteúdos rapidamente. É como os vídeos que nós fazemos aqui na plataforma, né, onde a gente tem muitos canais aí que conseguem mobilizar milhões, né, de views. Então esse é o momento para que nós possamos fazer a nossa voz ser ouvida. Ou seja, se a gente, no caso do Rio Grande do Sul, se esse projeto, né, que estamos falando aqui, a gente faz um projeto de lei, propõe uma emenda à Constituição, os senadores são obrigados a votar se tiverem 1 milhão de assinaturas ali nesses portais, como estamos falando. Então é algo fácil de fazer. Procure aí, eu vou deixar também nas descrições aqui, se for o caso, se vocês comentem aqui embaixo, se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um vídeo mostrando, facilmente, não tem segredo algum, é como um blog, uma rede social, né, onde você coloca ali um post e escreve. Então você vai propor, né, e quais seriam as medidas viáveis? Bom, como falei, o governo está levantando essas possibilidades, né, dizendo que não temos dinheiro em caixa suficiente. Nós já abordamos isso, né, em vídeos anteriores também, falando que infelizmente, né, o processo administrativo público brasileiro ele é muito ineficiente, uma vez que, né, nós temos muitos interesses em jogo. Mas para ser objetivo no nosso vídeo aqui, quais seriam as soluções viáveis? Bom, está na BBC News Brasil, né, uma reportagem muito eficiente, muito esclarecedora sobre uma medida eficiente que a China abordou desde 2015, portanto já vai fazer 10 anos que eles estão implementando e tendo soluções realmente satisfatórias, aonde o urbanista e arquiteto Kong Yoo-jun, né, é difícil pronunciar o nome deles, ele propôs uma solução das chamadas cidades esponjas, né? O que é isso? Aonde ele traz de volta o espaço do rio, que pertence claramente às bacias hidrográficas, né? Fazendo obras de readequação urbana, ou seja, pegando grandes terrenos de indústrias que já não são mais indústrias, né? Grandes terrenos de antigos varejistas. No Brasil nós temos aos montes, né? Quem é de São Paulo capital ou da capital, que sempre passa em torno de todas as capitais do país, praticamente tem o mesmo comportamento de grandes cidades, né? São urbanizações feitas em regiões de planície, de alagamento, portanto, então locais que vão alagar, porque, como falamos, são ciclos, né? De 5, de 7, de 11, 22, 40, 80 anos com inundações e secas absurdas, né, que nós temos. E agora, com as previsões não nada animadoras, estamos observando que esses ciclos, infelizmente, se quebraram. Então, não sabemos mais dizer, vai ser de 5 em 5. Agora está acontecendo essas enchentes que ocorriam de 5 em 5 anos, estão acontecendo de 2, 3 vezes no ano. As de 7 também. As mais longas, de 20, 40, 80 anos, acontecendo agora, infelizmente, a cada 2 anos. Possivelmente possa, né, devido agora à confluência, né, infelizmente, de eventos extremos como o El Niño, a Laninha, né, as tempestades solares máximos, mínimos, né, que estão agora sendo coincidentes, infelizmente poderemos estar nos deparando com situações extremas, né, acontecendo, né, simultaneamente sobre o país. E como resolver isso? Como falamos, há soluções eficientes e há dinheiro em caixa para fazer essas soluções valer. Aí que entra a questão de você, né, meu caro
teleouvinte aqui que está me acompanhando, né, a gente poder colocar nossos direitos a valer. Ou seja, há uma questão que a sociedade civil tem demandado, mas infelizmente o poder público tem arrastado com a barriga, né, que é a questão de nós fazermos a auditoria da dívida pública. Isso mesmo. Você sabia que o Brasil ele é a 6ª economia do mundo? E, pasma, absurdamente, metade do que nós produzimos como nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto Nacional, né, tudo que nós produzimos, comercializamos, compramos e vendemos no país dentro de um ano, né, metade disso vai para a dívida pública. É um absurdo completo. Ou seja, vamos colocar projetos de lei lá, emenda à Constituição, os senadores votarem e o projeto de lei para os deputados votarem e ir à sanção dos presidentes e governadores para que nós exigimos que seja feita uma auditoria. Trazendo para você em números reais, né? Vamos pegar em reais que fica fácil. Eu falar PIB em dólar, às vezes muita pessoa não tem noção do valor, sei que muitos têm noção, mas enfim, em reais, o nosso PIB é mais de 15 trilhões de reais, é muito, muito dinheiro. E você acredita que metade, mais de 7 trilhões vai só para Deus sabe aonde? Para quem? Qual bolsos vão sendo cheios? Sendo que você pega nações, né, semelhantes ao Brasil, como a Austrália, Canadá, ou outras grandes nações do mundo, como os próprios Estados Unidos, China, Rússia, enfim, União Europeia, né, o dinheiro, parte desse PIB que é destinado a honrar os seus compromissos financeiros, gira em torno de 1 a 2%. Olha que absurdo, né? Então a gente está realmente desperdiçando muito dinheiro. Então, com esses valores em mãos, se fizermos uma auditoria e exigir que esses valores sejam aplicados corretamente para que a gente possa adaptar, né, obras eficientes como a do arquiteto urbanista, né, o Kong Nhu, como eu citei, depois vocês vão pesquisar, vocês vão ver, as cidades esponjas, elas funcionam como? Você vai restabelecer um processo de reurbanização, onde você vai fazer por processos de indenização, retirada, realocação da malha urbana, principalmente a que está desenvolvida sobre as regiões de planícies. Claro que há condições, há particularidades, né, onde tem que ser observado, como grandes centros como o de São Paulo, realmente vai ser complicado você fazer essa realocação, mas há outra solução que você pode trabalhar junto com essas obras, né, que essas obras basicamente você faz a revitalização da calha do entorno da bacia hidrográfica, né, com construção de terraços, readequação ali com vegetação, enfim, que vai fazer todo aquele serviço de evapotranspiração e filtração daquele sedimento, daquele excesso de águas, mas também é necessário fazer obras de geoengenharia, né, onde a gente vai entrar com obras geotécnicas, né. Como eu falei, aí vocês têm obras fantásticas, tanto na capital de Tóquio, no Japão, que é uma mega cidade, é a maior mega cidade do mundo, né? A exemplo de São Paulo. São Paulo é considerada a 4ª maior mega cidade do mundo. Temos outro exemplo de Nova York, nos Estados Unidos, a 8ª maior mega cidade do mundo, aonde você tem aqueles túneis de galerias. O próprio São Paulo tem feito bastante obras, mas ainda são incipientes, né? Mas funcionam a nível de grandes inundações, não como deveria, né? Como estamos falando aqui. Por quê? Porque há outros fatores. Infelizmente, essas obras que ficam debaixo da terra não traz votos, né? Lembre-se disso. Então, nas próximas eleições, teremos eleições municipais esse ano, daqui 2 anos, eleições nacionais, né? Leve em consideração aqueles projetos que vão, de fato, trazer soluções, ainda que sejam paliativos, mas que venham amenizar a perda, principalmente da vida humana, a perda da vida animal, né? A perda dos nossos recursos, dos nossos bens. Veja o caso dos nossos irmãos gaúchos. Infelizmente, há pessoas que perderam tudo. E como que vamos fazer? Vamos colocá-las novamente à disposição ali do meio ambiente, que agora está completamente desregulado? Não, nós temos que tomar as medidas cabíveis. Tem recurso? Existe. Basta nós fazermos uma auditoria, rever aonde estão indo esses gastos absurdos que não deveriam estar acontecendo, fazer um processo de revisão completo. Por isso que eu falei aí, nós temos que propor outros projetos de lei, outras emendas da Constituição, para fazer uma revisão, para tirar os cortes da onde deve ser devidamente tirado, não da educação, da ciência, da tecnologia, da segurança, mas sim, né, de verbas, de gabinetes, enfim, essas coisas absurdas que a gente sabe que existem no país, né? Se vocês quiserem que a gente especifique mais sobre determinado assunto, deixe aqui nos comentários, a gente vai fazer vídeos falando sobre isso, mas o objetivo é esse. Por quê? Porque aí vamos ter recursos. Nas palavras de um dos prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre, onde ele citou, bom, para que eu possa trazer uma solução viável, para que a gente possa enfrentar, né, catástrofes como essa, que agora, daqui para frente, segundo os cientistas, vai ser, infelizmente, regular, eu preciso de 300 obras de natureza hidráulica, readequação,
de condução dessa água toda aqui no meu município. Cada obra custa 5 milhões. Estão fazendo uma conta, grosso modo, são 15 bilhões por município. Aí você fala, como que eu vou resolver esse problema? São mais de 400 municípios só no Rio Grande do Sul. Precisaria de algumas dezenas de bilhões. Pois é, por isso que eu falei, lembra, voltando ao PIB, 7 trilhões. Então, se você faz uma conta razoável aí, para todo o país, para todo o Brasil, pegando principalmente as grandes regiões onde está a maior parte da população, você iria precisar de algo em torno aí de 80% do PIB. Você fala, é inviável. Não se a gente fizer um planejamento. Aí que eu falei, mais uma vez, entra a questão de fazer um trabalho conjunto, de realmente mobilizar a academia, a ciência, a área de formação de cientistas, engenheiros, técnicos, né? Então, há a necessidade de fazer um projeto de fato e destinar o recurso para que ele venha a ser aplicado, para a gente fazer. Porque grandes nações, a exemplo do país, nosso país aqui, alguém pode falar, mas se você comparar com a China, não dá, que a população deles é 8 vezes maior que a nossa. Mas territorialmente tem a proporção igual do Brasil. Então, vamos pegar um país que tem uma população semelhante a nossa, como a Rússia ou a Austrália. Ainda que a população da Austrália é bem menor que a nossa, mas a Rússia tem a população mais ou menos parecida com a nossa. E lá é eficiente, eles fazem esses projetos, eles conseguem vistoriar, têm o recurso, por que nós não podemos fazer também? Mais uma vez, revisando com a auditoria da nossa dívida pública, vai ter o recurso, vamos aplicar. Isso tudo vai favorecer, inclusive, a economia nacional. Porque, veja, você vai demandar indústria de concreto, indústria de aço, você vai demandar a indústria de urbanização, a indústria, né, ligada à questão de reflorestamento. Então, veja como você acaba envolvendo todo o esquema do país, toda a economia. Você reaquece e reconstrói de maneira que venha possibilitar a gente, né, enfrentar da melhor maneira possível esse processo. Nesse processo, como eu citei, da gente fazer a obra de cidades esponjas com as obras de grandes galerias, né, porque as grandes galerias, onde você pode trabalhar com o princípio que é muito usado aqui no estado de São Paulo, de piscinões, onde basicamente o poder público cava vastas regiões ou utiliza-se de depressões, né, faz a devida vedação ali, e você consegue, inclusive, armazenar essa água. Por quê? Porque, infelizmente, agora vamos passar por ciclos, né, extremos, onde teremos inundações absurdas, como secas extremamente prolongadas. Então, toda essa água é interessante você guardá-la para que, no momento de seca, você tenha essa água à sua disposição, até mesmo para que você possa favorecer a continuidade da agropecuária, e bem como também você utilizar até mesmo para a limpeza, a manutenção das vias, né, as rodovias, enfim, e até possivelmente, né, você também ali diminuir a pressão hídrica que vai estar sobre os principais afluentes que alimentam, né, ali a exploração de água para o consumo próprio humano. Então, veja, aí no caso do Rio Grande do Sul está se perdendo toda aquela água. Alguém vai falar, mas não tem condição, está misturado com esgoto. Mas veja que o processo de tratamento numa usina, né, numa ET, ela trabalha com esse princípio, ela trabalha ali com o processo químico, fazendo todo aquele trabalho, né, de purificação da água para uso. Então, não é nada absurdo. Você trabalhar com essas duas soluções demanda muito recurso, demanda muito tempo, demanda. Infelizmente é para ontem, né? Mas é algo que o Brasil não fez a lição de casa. Se ele tivesse se precavido, se preparado nos últimos 30 anos, nós agora estaríamos tirando de letra, correto? Então veja como algumas nações tiram, como eu disse, né? Só observar o Japão, né? Passou recentemente por duas catástrofes extremas, né? Onde teve aquele processo com o maremoto e com aquele acidente da usina nuclear, e estão completamente restabelecidos. Por quê? Porque eles já se precavem, eles já vêm trabalhando, fazendo a sua lição de casa dia após dia. E ainda tem outros eventos com terremotos, né? Então observe que quando você está já precavido, preparado, essa proposta do canal inclusive também, de trazer as informações do cunho de conhecimento geocientífico para que você esteja sempre um passo à frente, né, das catástrofes, e assim possa preservar a sua vida, seu mais precioso bem, que é a sua família, né? E depois, né, os seus demais recursos, bens, né, que são tão difíceis da gente conseguir como a nossa própria residência, né? Mas então esse é o objetivo desse vídeo, trazer esse esclarecimento, né, trazer também a ideia aqui para que a gente possa aplicar, de fato, exigir os nossos direitos, né, usando essas ferramentas, está à nossa disposição pela Constituição, só que infelizmente ninguém, né, faz uso dela, poucas pessoas, para ser sincero, né, que ninguém faz. Se você entra lá, você vai ver que há inúmeros ótimos projetos propostos por pessoas, mas com uma baixíssima adesão, ou seja, uma baixíssima interação. Vamos fazer, né, esse conteúdo que de fato vai trazer benefício e segurança, né, nesses momentos aí de catástrofe para todos nós,
né, ao invés da gente às vezes ficar fazendo viralizar conteúdo que não vai agregar, assim, vamos trazer, né, diretamente para a nossa vida. Então, se a gente fizer um projeto de lei como este, exigir, não, tem que ser implementado, que nem agora no Rio Grande do Sul, agora é o momento, é a grande chance, nós temos um estado de proporções grandes, de grande importância econômica, onde poderemos fazer a diferença. Vamos implementar os recursos, vamos reconstruir da maneira certa, fazer as obras de grandes galerias, fazer as obras de açudes para contenção e retenção dessa água, as obras necessárias para purificar essa água, né? Vamos fazer um processo ali de reorganização ao longo ali das bacias do Guaíba, da Laguna dos Patos, para que a gente possa evitar de futuramente, né? Futuramente, quando eu digo, daqui na próxima década, infelizmente, passar por um processo como esse, né? Então, é a partir de agora, nós temos a oportunidade em mãos, poderemos ver isso se dar, né, concretizando no estado do Rio Grande do Sul e sendo um modelo para ser replicado em todos os demais estados, a região sul, sudeste, nordeste e norte, uma vez que a gente tem nas mãos os recursos, como disse, infelizmente muito mal aplicados, e se de fato forem bem direcionados, e a gente tem tudo nas mãos, né? O Brasil é um ótimo país, abençoado nesse quesito, nós temos ótimas universidades, temos ótimos centros de pesquisa, temos indústria, né? Temos recursos disponíveis, então vamos implementar, vamos aplicar todo esse recurso, porque a gente pode resolver inúmeros problemas. Veja, com esse problema ambiental a gente tem a solução para o problema de retenção de cérebros, professores, cientistas, técnicos no país. Temos a oportunidade de gerar emprego, não só um emprego de alta qualificação, como eu estou citando, a gente envolve toda a construção civil, envolve a questão de manutenção, você envolve a questão de monitoramento, então você vai ter uma ampla geração de empregos. Pense comigo, são 5.500 municípios no país, claro que não há necessidade de você fazer em todos os 5.500, mas segundo os dados que o IPT está fazendo, né, a pedido do estudo do próprio governo do estado de São Paulo e também os dados levantados pela Escola Politécnica, já fazendo um estudo mais amplo, né, da USP, para todo o país, a demanda é necessária para mais de 60% dos municípios do país. Então, mais de 3.000 cidades. Aí você fala, mas não vai ter recurso para tudo isso. Como fizemos aquela conta básica, 80% do PIB. Mas veja que o tempo, ele é o nosso aliado nesse sentido. Então, se aplicarmos esse dinheiro, como falamos, fazer uma revisão da nossa dívida pública, a gente disponibiliza, são 50% pagos, só Deus sabe para quem. Né? Sendo que, por lei, na média do mundo, eles pagam 1 a 2%. Veja. É para se raciocinar. É como num orçamento doméstico. Imagine se você, o seu salário, você pagasse metade do seu salário contas para ninguém sabe quem. Então, logicamente, você vai passar por dificuldades. Mas uma coisa bem gerida, né, isso cabendo no interesse de todos nós vamos ter bons retornos, bons resultados. E como eu disse, fazer um planejamento, né, decadal, ou seja, a cada 10 anos vamos executar essas obras. E um cálculo básico, né, nós chegamos a números bem possíveis de serem alcançados, algo em torno aí de 2 décadas você consegue atingir todos esses 60% que estou falando, não fazendo um após o outro, fazendo todos ao mesmo tempo. Vamos fazer um planejamento inicia-se, vamos fazer o desassoreamento das áreas de bacias, vamos readequar. Existem inúmeros, né, terrenos comerciais, industriais, terras que estão sob a especulação imobiliária, né, causando todo esse processo, está ali completamente inutilizado, retirou toda a cobertura vegetal, dá para reconstruir isso, entende? Então, é nesse sentido, nesse caminho que devemos caminhar, e aí sim, entrando com as maiores obras de engenharia, temos todos os recursos, temos a empresa nacional que produz a grande escavadora, né, que é o famoso Tatuzão, que faz as obras do metrô lá da capital de São Paulo, ele pode estar fazendo essas escavações debaixo das principais vias nas grandes cidades, que é onde está o grande problema, né? Que geralmente elas são feitas sempre ao lado de rios, portanto na área de inundação, então quando enche causa todo aquele problema do trânsito, consequentemente as habitações, a urbanização se dá nesses eixos também. Veja só como uma coisa liga a outra. Então é possível resolver isso? Sim, é possível. É fácil? Não é fácil, porque vai envolver tempo, dinheiro, questões judiciais, sim, só que hoje todos estão já, né, bem esclarecidos em relação ao que está acontecendo. Veja, no Rio Grande do Sul agora não foi algo exclusivo de baixa renda, de classe média, atingiu a todos, classe alta, média, empresas, banco, ninguém escapou. Então veja que infelizmente nós estamos diante de uma situação que está trazendo, né, a humanidade à parede. Não é só o país do Brasil aqui que está passando por isso, mas todas as nações. Então veja que nós temos uma grande solução em mãos e é o momento da gente fazer isso, né, chegar de fato para nós ainda em vida e também para os nossos descendentes.
Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha aqui para trazer para vocês no dia de hoje. Se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe, né, nas suas redes sociais, lá no seu grupo de WhatsApp, Telegram, né? E se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários aqui se esse tipo de conteúdo tem agregado. Valeu, exploradores, e até a próxima!